Olá, boa noite, terça-feira, dia de live aqui no Projeto Qual o Tema. Hoje estaremos recebendo o professor e mestrando Lucas Ventura, que fala sobre sua temática Por Entre as Flores e Festas, as dinâmicas de abolição e liberdade na Petrópolis de 1888. Vamos aguardar que o convidado chegar, as pessoas entrando na live, para iniciarmos então essa conversa, aprendermos um pouco mais. Sempre bom trocarmos conhecimento. E vamos aguardar aqui então. Nosso convidado já entrou. Fazer o convite aqui para o Lucas. Dona Euridice, seja bem-vinda. Boa noite. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite, Matheus. Tá me escutando? Oi? Tá me escutando bem? Deu uma travadinha aqui. Foi? Não, eu tô sim, eu tô Também sim. tô te escutando. Primeiramente, uma boa noite. Muito obrigado por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando conosco sua pesquisa. É um prazer revê-lo. Faz tanto tempo. Ah, há bastante tempo, muito antes da pandemia, né? Muito antes da Sim. pandemia. Lucas, vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, né? Para as pessoas te conhecerem melhor. Lara Pinheiro acabou de entrar, ela vai confirmar o que eu vou dizer agora. A Lara, minha colega de mestrado, e hoje na aula a professora Lúcia Bastos falou que em uma das entrevistas do Roger Chartier, não sei se foi aqui no Brasil, em outro lugar, pediram para ele se apresentar. Ele disse que toda autoapresentação é uma representação de si, né? Então, toda representação de si ela é fictícia. Mas já como eu não sou o Roger Chartier, e como nós estamos aqui numa seja autorrepresentação fictícia ou não, né? Eu acho que, enfim, é super possível a gente falar o que minimamente a gente fez, né? O meu nome é Lucas Ventura, né? Hoje sou mestrando em História Política pela UERJ. Eu sou formado em História pelo CP, fiz licenciatura, né? Como você também. E desenvolvi um trabalho com a professora Janaína Perrayon, que foi até uma das entrevistadas Uhum. aqui na página. Eu acho que algumas semanas atrás, né, eu assisti a entrevista dela. E não sou de Petrópolis, atualmente eu moro em Petrópolis, muito em função da faculdade, né, e acabei ficando na cidade, mas eu sou do interior do estado, por mais que Petrópolis seja do interior também, né, mas eu sou um pouquinho mais lá do interior, que é Sapucaia, uma cidade que faz divisa com Minas Gerais. Eu sou mineiro, eu nasci no estado de Minas, mas fui criado em Sapucaia e hoje petropolitano por opção, né? É, é, enfim, o trabalho surgiu a partir de do estágio que eu desenvolvi no Museu Imperial. A Alessandra entrou aí agora, eu fico muito feliz. A Alessandra foi minha supervisora de estágio no museu, que muito me ajudou na construção do trabalho e vem sempre me ajudando. É uma grande parceira e foi absolutamente importante e é muito importante na minha trajetória. Maravilhoso. Isso é muito bom. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já tem bastante gente passando aqui. Muito obrigado pelo prestígio. Obrigado por prestigiarem o Lucas aqui também. Lucas, o que te levou a escolher história, né? Essa é uma pergunta que eu acho que independentemente do curso, mas enfim, vou falar da minha Uhum. experiência, né, na história, chega um determinado período na faculdade em que você se questiona e vai se questionando por que você escolheu aquela Uhum. área, né?
enfim, por que que você está ali, o que que você quer fazer, o que que você está fazendo. Então, essas questões são muito naturais e são fundamentais que sejam feitas. Isso não só no processo de formação, não só na faculdade, né, mas também, enfim, na sua trajetória profissional como um todo, né? Mas a história, eu sempre posso rastrear, assim, mapear que a partir do oitavo ano do ensino fundamental, lá na escola municipal doutora Maria de Lourdes Salomão, Luzinéia está aí assistindo, participou desse processo também, foi diretora da escola, foi orientadora pedagógica, né, orientadora escolar na escola, e participou do meu processo também, nesse período inicial. E a partir do sétimo ano, eu posso dizer que o interesse pela disciplina, né, foi surgindo. Mas até então era apenas enfim, eu gostava de história, mas ainda não tinha a dimensão do que podia ser feito na Uhum. área e que ou se podia, enfim, ser realizadas outras coisas além da própria sala de aula. Mas o tempo foi se passando, né? Eu fui me interessando por outras áreas, trabalhei em várias áreas também, né? Eu cheguei a ser aprendiz em banco, aprendiz bancário durante 2 anos, e depois cheguei a trabalhar em farmácia, cheguei a fazer estágio também em farmácia, mas tinha sempre esse interesse pela história e ficava cogitando a hipótese de um dia fazer o curso de história, né? E aí na altura do campeonato você tinha pesquisado Uhum. tudo, as possibilidades do campo, né? E quando eu entrei no ensino médio, até o final do fundamental, eu tinha mais ou menos que a ideia, né, de fazer, mas ainda dentro daquela lógica do capital, né? Então, não vou fazer história porque isso não vai me dar retorno financeiro, eu preciso escolher um outro curso, enfim, inserido naquela lógica, né? Foi quando eu entrei no ensino médio que as coisas foram se abrindo e eu posso dizer que as possibilidades também foram se modificando, Uhum. né? Então, mas eu bati o martelo de fato no segundo ano do ensino médio, quando eu participei de um programa da Câmara dos Deputados, foi o PJB, o Parlamento Jovem, onde, enfim, foi uma super experiência que eu tive que eu tive em Brasília. Foi uma semaninha só, mas foi tempo suficiente para mudar muita coisa. Assim, eu posso dizer que existem dois grandes marcos, né? Que foi a minha participação no PJB e o meu ingresso na universidade. A participação no PJB foi absolutamente fundamental para essa escolha, porque eu fiquei na comissão de Uhum. educação, né? Enfim, o programa em si é parte da ideia de dar experiência para o estudante de ensino médio do processo legislativo da Câmara dos Deputados. Então nós tivemos que, na época, submeter um projeto de lei, enfim, de nossa própria autoria, e esse projeto foi aprovado dentro da SEDUC, né, dentro Uhum. das regionais, e depois foi aprovado, e era um projeto sobre alfabetização bilíngue, um projeto que não tem nada a ver com Legal. história, mas era um projeto na área de Uhum. educação, né? Então eu fiquei na comissão de educação e ali, nossa, as discussões foram muito gostosas, foram absolutamente fundamentais. Eu falei assim, não, é a história que eu quero, é a história que eu vou fazer. E acabei, aí tentei, né, no ano seguinte, isso foi 2015. No ano de 2016 eu fiz o terceiro ano do ensino médio e fiz, né, o Enem, prestei SISU, Uhum. né, submeti as notas ao ProUni e pelo ProUni eu vim parar aqui em Petrópolis para fazer história na UCP. Enfim, eu fui muito feliz dentro do curso e dentro das pessoas que eu encontrei. Mas eu posso dizer que, enfim, não foi muito por acaso Uhum. também, né? Porque eu acabei esbarrando na trajetória e a coisa foi caminhando. Fluiu, né? Encontrou o caminho ali. É, Fluiu, fluiu. maravilhoso. E tem uma coisa
E tem uma coisa, Matheus, que eu sempre falo, que a gente entra na faculdade com uma ideia de curso. Uhum. E principalmente esses cursos enfim, que você tem uma certa experiência na educação básica, então, os cursos de história, os cursos de química, física, ciências biológicas, você já sai com uma ideia da escola e pensa que vai encontrar aquele curso que você está Uhum. imaginando na faculdade. E você chega, é uma outra coisa Completamente diferente. absolutamente diferente daquilo que você pensou, né? E tem muita gente que se identifica e acaba continuando, né? E tem muita gente que, enfim, não se identifica, o que é absolutamente Uhum. comum, né? E acaba seguindo outro caminho. Quando eu cheguei na faculdade, não era nada aquilo que eu esperava. Não era nada aquilo que eu esperava, mas enfim, eu acabei gostando e aquilo me surpreendeu absolutamente. Eu falei assim, não, é nas ciências humanas que eu preciso estar. Pelo menos, enfim, é o que me faz caminhar, né? Então é nas ciências humanas que eu preciso ficar e é ali que eu me agarrei e que eu caminhei. Maravilhoso. Isso é muito legal, porque a gente vai com uma visão, é isso mesmo, né? Quando a gente chega lá, a gente fica, caramba, é completamente diferente. E a gente acaba se encantando, às vezes, muito mais. E tem isso, né? Esse divisor. Tem muitos que não se identificam e saem. E ainda mais na nossa área, que também é um pouco de. Nessa parte é licenciatura, né? Então se identificar também com sala de aula, né? Acho muito legal. E isso já veio aí que você já tinha essas coisas também pela sala de aula na sua trajetória. E é muito bonito isso. Lucas, dando prosseguimento então, por que você escolheu esse tema, né? Qual desse tema, né? Por que ele? O que você falou, quis falar e trazer pra gente? Ah, é uma discussão interessante também, né? Se a Luzineia tiver ainda assistindo, ela me acompanha desde muito cedo, né? E ela sabe que desde o meu ensino fundamental, essas questões ligadas a racialismo, ligadas a questões, enfim, a relações Uhum. raciais, e sempre me interessaram, né? E eu fui para a história com essa ideia, né? Eu falei assim, não, eu vou pesquisar alguma coisa que tenha relação com relações étnico-raciais, ou enfim, ou alguma coisa na história que me possibilite, que me abra espaço para isso, né? E quando eu cheguei em Petrópolis, em 2017, eu reparei uma cidade um tanto quanto Uhum. estranha, né? Então, era um centro muito com pessoas de pele clara na sua grande maioria, e, e eu ficava meio que, enfim, falei assim, não, deve ser a construção da Uhum. cidade, né? E me contavam uma história que era uma cidade colonizada por alemães, e que, enfim, que era assim, assado, e Uhum. tá, estou aqui. Entrei, quando eu entro na universidade, a universidade retratava exatamente isso que eu via fora dela, que era, enfim, os corredores com pessoas brancas dificilmente você encontrava alguém negro de pele escura e aquilo me encacucava e eu ficava com essas questões, né? Mas eu sempre com essa ideia, né? Eu Uhum. falei, não, se eles estão me falando que foi uma cidade colonizada por alemães, enfim, né? Tudo bem. Mas foi a partir de um trabalho que nós desenvolvemos em antropologia cultural, nós fizemos com a Débora Breber, né? Uhum. Sinto muita falta da Débora. A Débora foi uma das importantes professoras também. E que nós decidimos, o grupo éramos eu, Natália da Paz, Desirê, tinha, se não me engano, Rodrigo, Maria Vitória e Maria. Eram todos da sala. E era um trabalho que nós deveríamos apresentar a teoria de Levi-Strauss, da antropologia estrutural, e nós deveríamos também, além do trabalho expositivo, apresentar era o que a professora chamava de Uhum. performance. Mas nós
pensamos num documentário, e a Natália super comprou, né? Porque a Natália Ela nem gosta. é da área do audiovisual, ela nem gosta, né? E ela super comprou a ideia, e eu tinha uma câmera, a Natália tinha uma outra coisa, e a gente acabou fazendo um documentário sobre as conexões entre a Ubanda e a Igreja Católica e o catolicismo, né? Tentando trabalhar com a ideia do sincretismo, enfim. E daí, a nossa ideia era encontrar, enfim, era conversar com representantes da Igreja Católica e com representantes da Umbanda em si, né? E a gente encontrou uma dificuldade muito grande na época de achar esses terreiros, de Umbanda. E daí a gente só foi encontrar em lugares distantes, ou seja, nas periferias de Petrópolis. Então, quando eu saí desse núcleo centro e fui conhecendo outros bairros, aí eu fui perceber que Petrópolis era essa que estava escondida, entende? Então, aí essas questões de relações raciais e onde estão esses negros em Petrópolis acabaram aflorando e desenvolvemos o documentário e o tempo foi passando, né? O tempo foi passando enfim, no início de 2019, eu iniciei um estágio no Museu Imperial. A Alessandra foi minha supervisora, o estágio no arquivo histórico do Museu Imperial. E a Alessandra uma estudiosa de Dom Pedro II, uma estudiosa de história, sobre história de Petrópolis, e a gente foi conversando, enfim, a gente foi perceber que não existia produção bibliográfica, produção de conteúdo acadêmico sobre a experiência de africanos em Petrópolis e assuntos afins, né? Nós não encontramos, pelo menos naquele momento. E daí eu me deparei com um documento no arquivo histórico mesmo. Trabalhar em arquivo é uma experiência surreal, porque você está ali em contato com uma série de documentos e uma série de informações absolutamente úteis e que podem ser... E você está ali com um mar de possibilidades, né? E daí nós encontramos esse documento, muito em função também da indicação da Fátima Arbon, que trabalhou no arquivo por mais de 30 anos, falou que tem um documento aqui no arquivo, que é uma ata da libertação dos últimos escravizados de Petrópolis. Opa! Então, tinha sim experiência africana na cidade. Então, a partir daí, a partir dessa ata, né, que era era um documento muito simples, datado de 1º de abril de 1888, que me informava que existiu, nesse dia 1º, um evento de libertação de escravizados na cidade de Petrópolis e a entrega de 101 cartas de remissão, ou seja, cartas de liberdade aos últimos escravizados da cidade. E até então, nesse discurso público, estava que Petrópolis era uma cidade construída pela mão de obra livre e uma cidade que não experimentou as auguras da escravidão, né? E ficava essa coisa nesse discurso público. Então, eu acabei desenvolvendo um trabalho sobre esse processo final da escravidão em Petrópolis. Mas um trabalho sobre abolição, ou seja, um trabalho que fala sobre a experiência abolicionista, né? Então, enfim, é um assunto que não é um trabalho sobre escravidão em si, né? Mas é um trabalho que fala sobre essa experiência do abolicionismo aqui em Petrópolis e o que deixa também em evidência a existência de escravizados, né? Então, é um trabalho que acaba denunciando a existência de escravizados na cidade durante esse período,
e traz, e com foco nas elites, né? Porque eu tinha uma documentação que me informava nomes, que me informava quem estava presente na solenidade, quem estava presente, enfim. E eram pessoas muito importantes. Isso que mais me intrigava nessa ata, Sim. né? Era a cúpula da elite política imperial da década de 80 do Império do Brasil. Então, aquilo me encacucava, me deixava inquieto, e a Alessandra me ajudou muito, a Fátima me ajudou muito, e daí começaram a surgir pequenos trabalhos e pequenos textos, aí ainda em 2019, e eu acabei fazendo, né, acabei chamando a Janaína para me orientar, e ela acabou comprando a ideia, topou super a ideia, e desenvolvemos aí a monografia sobre esse momento final, né, da escravidão em Sim. Petrópolis. Eu acho muito legal esse seu tema, quando eu fui lendo, tal, porque era uma coisa que falta aqui na história de Petrópolis, né? Eu cheguei a lecionar História de Petrópolis, né, HG, na escola, História, Geografia e Turismo de Petrópolis. E é uma coisa que falta, né? Porque a gente fala muito sobre as outras colonizações e esquece da colonização africana aqui em Petrópolis, né? Eles apagam, né? Você vai tratar disso, mas eles apagam essa parte. Parece que tiram, nunca teve, né? A mão de obra sempre foi paga, nunca teve escravos. Parece que nem passaram por aqui, né? Ficavam lá no centro do Rio, aqui em Petrópolis Sim, nunca sim. pisaram. E isso é maravilhoso, porque nos mostra uma Petrópolis ainda escondida, né? Tanto tempo se passou, uma história riquíssima, um lugar de história, né? Um lugar histórico que ainda guarda muita coisa, né, que não se é falada. Eu achei interessantíssimo. Lucas, fique à vontade para falar do seu tema, do modo que você achar melhor, tá? Tá aí o espaço aberto para você. Então vou pegar esse gancho aí de memória, né, de apagamento que você, essa deixa que você me entregou. E quando nós iniciamos esse processo de pesquisa, né, de tentar rastrear qual que foi essa experiência abolicionista aqui, ah, 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 eu acabei encontrando alguns trabalhos, né, foram duas teses de Uhum. doutorado e uma dissertação de mestrado, e eu sei que tem uma outra dissertação de mestrado em andamento sobre a discussão sobre os quilombos, né? Então, eu sei que tem uma dissertação em andamento do Pablo Goulart, o nome dele. Ele também fez o CP, fez história no Uhum. CP e está desenvolvendo essa dissertação na UFJF. Uh, uh, uma outra dissertação da Paola Vanessa, que é uma dissertação da Unirio, do Programa de Memória Social, que também fala sobre essa discussão a respeito do quilombo da Tapera, principalmente, e traz uma discussão sobre memória muito interessante. Tem uma tese da Alexandra dos Santos, essa é de Ciências Sociais da UERJ, se não me falha a memória, que também vai falar sobre essa experiência, sobre essa discussão de quilombo, né, Gente, aqui na cidade. E um trabalho que eu descobri recentemente, fiquei assim super feliz de ter descoberto, que é uma tese de doutorado maravilhosa da Renata Aquino. Eu não sei se ela é de Petrópolis, mas hoje ela mora em Petrópolis e desenvolveu essa tese na Universidade Federal do Ceará, no programa de pós-graduação em educação, que também fala sobre essa discussão, essas discussões sobre quilombo, mas ela amplia muito esse recorte. Então, ela fala sobre, por exemplo, a, 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 a Igreja do Rosário. Então, assim, é um trabalho bastante completo, mas, mas ainda trabalho sobre a experiência abolicionista, do ponto de vista do movimento social abolicionista, ainda eu não encontrei, uhum. né? Então foi uma espécie assim, de um trabalho inédito que vem só para contribuir, né? Uhum. Eu vejo. Enfim, e para falar um pouquinho sobre essa ideia da memória,
Petrópolis, enfim, eu contei essa minha experiência assim que eu cheguei na cidade, de perceber essa cidade que tem por discurso público uma cidade construída pela mão de obra livre, é, 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 e pela mão de obra livre, germânica sobretudo, distante da escravidão, né? Isso foi muito, isso ao meu ver, né, foi muito se dá muito em função a dois fatores. Claro que a gente não pode limitar esses dois fatores, mas ao meu ver se dá em função desses dois fatores. Primeiro, é sobre essa ideia de cidade imperial, ou seja, o Cipriano acabou de falar que a Renata aqui não é petropolitana assim. Obrigado, Cipriano. Cipriano também é uma figura muito importante em Petrópolis, sobre essa discussão de relações étnico-raciais aqui na cidade. Ele é um artista, Cipriano é formado em letras, é um artista visual de primeira categoria aqui da cidade, e que também é uma pessoa que eu conheci recentemente e que a gente de vez em quando discute, isso é muito bom. Maravilha. Né? Mas, mas, mas voltando, né, essa ideia. Né? A ideia de cidade imperial, ao meu ver, foi um mito político, né, que acabou trazendo para si essa espécie de nostalgia do império. Né? Então a gente percebe que a partir ali de Getúlio Vargas e principalmente com a construção do Museu Imperial é construída toda uma memória do império, mas essa memória é de um império idealizado, ou seja, Vargas idealiza o império, né, na figura do Museu Imperial. Então a gente percebe que, enfim, o Museu Imperial enquanto narrativa é absolutamente construído, né, enfim, e foi uma estrutura que, de certa maneira, foi alterada aí nesse período da década de 40 para atender as necessidades do período, ou seja, para atender as necessidades do Vargas, de narrar o império que ele idealizava, né? E acabou, enfim, trazendo essa ideia de uma cidade imperial aos moldes do império, e essa ideia foi consolidada com o Figueiredo, o presidente João Figueiredo, com um decreto, né? Ele decreta, isso é um decreto, que Petrópolis é considerado cidade imperial, mas também está inserido nessa lógica do incentivo ao turismo Uhum. histórico, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Mas ao meu ver, essa ideia de cidade imperial, ou seja, essa cidade que narra um império, mas veja, não é todo o império e não é qualquer império, é um império, Uhum. né? Então existe uma narrativa de um império, sobretudo das elites, né? O império que não existe conflito, um império harmonioso, né? Então você anda pelas ruas, você vê uma harmonia, você vê uma harmonia na arquitetura, você vê uma harmonia entre a convivência, os bons modos, os bons costumes. Então é a narrativa de um império ideal Uhum. que não existiu, né? É um mito político. O mito político ele tem essa função, né? Porque do ponto de vista isso uma vez do ponto de vista político, Petrópolis não era a cidade imperial, né? Porque a cidade imperial seria a corte era o Rio, né? Por mais que Petrópolis tenha experimentado ser capital durante algumas vezes, a corte era o Rio de Janeiro, né? Mas enfim, e para mim um outro motivo que daí está no campo da própria historiografia, assim, claro que essa ideia de cidade imperial tá no âmbito da memória também, pode ser, enfim, absolutamente utilizado pela historiografia, mas aí está num outro campo, né? O campo da historiografia foi o que acontece? Aqui em Petrópolis houve a experiência da escravidão urbana, né? Da escravização Uhum. urbana. E isso muito em função da nossa geografia, muito em função do nosso clima e muito em função das condições da própria época. Né? Então, a, a, foi uma escravidão majoritariamente urbana, né? De escravos domésticos, escravos de ganho,
Então, isso a gente consegue perceber, isso não é coisa da minha cabeça, né? Isso a gente consegue perceber nos jornais da época, os periódicos da época, a gente encontra facilmente anúncios de escravos, né? Então, é o senhor fulano que está alugando o seu escravo ou a sua escrava para serviços domésticos. Isso a gente encontra facilmente, principalmente na década de 70. E nos censos também é possível a gente encontrar, né, o quantitativo de Uhum. escravos. Por exemplo, tem um artigo que eu publiquei no Anuário do Museu Imperial, em que eu digo que, por mais que nesse período de 88, o número de escravizados, pelo menos pelo que eu pude contabilizar das notícias, né, que saía das cartas, né, era cerca de 120, 130 escravizados. Isso no ano de 88, esse número não foi assim Uhum. sempre, né? Esse número foi decaindo, como em todo o Brasil, foi decaindo pelo tempo, né? Mas eu trago um número no texto de cerca de um pouco mais de 600 escravos no início da década de 80. Ok. Isso é possível a gente encontrar nos censos da época, né? Mas, enfim, a própria historiografia recusou estudar a escravidão urbana durante muito tempo, né? Por pensar que a escravidão urbana era uma escravidão menor, Uhum. e dava, enfim, essa primazia da escravidão rural como a única escravidão possível, né? E isso muito em função, isso sustentado nas ideias materialistas, de superestrutura e infraestrutura. Então, até a década de 80, até o centenário da abolição, não se tinha, assim, aqui no Brasil, produções historiográficas sobre a escravidão urbana. Era sempre escravidão rural. Então, era escravidão de Campos, era escravidão do Vale do Paraíba, aqui do lado, Uhum. né? Então, é só a partir da década de 80, sobretudo com, com as produções do professor Sidney Chalub, o Visões de Liberdade, e de tantos mais outros livros, em que tem esse objetivo, né, de tentar, aliás, de tentar falar e de pesquisar essa escravidão urbana, a experiência de escravizados nas cidades, né, e que é muito diferente, e o Chalub deixa isso muito claro, da escravidão do campo, né, é bastante diferente. A escravidão urbana o escravo ele tem muito mais um poder de trânsito político, digamos assim, e principalmente de flertes com a liberdade e dessa procura pela alforria do que o campo, Sim. né? Então, o Chalub ele vai mostrar no livro dele, por exemplo, várias situações e vários casos de escravizados fugidos do campo para a cidade, para exatamente conseguir essa liberdade, e por muitas das vezes escravizados que entravam na justiça por meio, enfim, de tutores e advogados, para conseguir, enfim, essa liberdade. Ele vai trazer vários casos, né? Mas é só a partir da década de 80, 88, do finalzinho da década de 80, que a gente consegue rastrear esses trabalhos sobre escravidão urbana. Então eu vejo que, além dessa ideia de cidade imperial, de pensar essa cidade enquanto, enfim, cópia do Império, enquanto essa cidade que narra o Império, e reitero, uma cidade construída pela mão de obra livre e com todas Uhum. esses signos e símbolos que a gente vê na memória petropolitana hoje, foi de encontro a essa falta de estudos da escravidão Sim. urbana, né? Então eu acho que é muito em função a esses dois motivos, né? E só agora, né? Esses trabalhos que eu acabei de citar, da Paola, da Renata, da Alexandra e do Pablo, que estão em andamento, são trabalhos muito Sim. recentes, né? Trabalhos muito recentes. Então se dificultou muito. Mas veja, não é falta de fonte. Uhum. Eu sempre digo isso.
existe todo um discurso, até dentro da própria academia, que é impossível pesquisar a escravidão em Petrópolis quando existe fonte. Isso é uma mentira. Existe fonte, e você sabe Sim, disso, que você me passou uma lista de registros do arquivo municipal, né? sim, Aqui em Petrópolis, enfim, para a história de Petrópolis, sobra fonte, né? E o que falta, de fato, é pesquisador que encare isso tudo, né? Então, a gente tem um acervo do Museu Imperial, que é um acervo importantíssimo, um acervo reconhecidíssimo no âmbito internacional. Então, nós temos aí, e isso eu estou falando para a pesquisa da escravidão, e se a gente ampliar isso, a gente sim. extrapola. Mas de pesquisa sobre escravidão, abolição e assuntos afins, né? O acervo do Museu Imperial é importantíssimo. O acervo da Cúria Diocesana, que é um acervo que nós estamos processando desde 2018. A Jana até comentou Sim. quando ela veio aqui, né? Nós estamos trabalhando lá. É um acervo muito importante. São fontes, são registros paroquiais, né? Então, são registros de batismo, casamento, de óbito. São fontes clássicas da historiografia Uhum. francesa, da clássica história social. Então, assim, existe fonte, né? E o acervo do o acervo municipal, Uhum. né? E o acervo da prefeitura, o arquivo municipal, que também é importantíssimo, né? É super importante. Então, assim, acervo tem. E eu me esqueci. E os próprios periódicos. Os periódicos é uma fonte importante, uma tipologia importantíssima. E que pode ser encontrado aqui de Petrópolis, pelo menos o que eu trabalhei, que foi o mercantil, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Então, o periódico está disponível, você pode entrar, você pode pesquisar em Uhum. casa. Toda essa pesquisa, assim, claro que se dá muito em função da minha atuação no museu e do meu contato com essas fontes antes, mas eu escrevi a monografia toda em casa. Então, eu pesquisei as fontes em casa. Eu entrei na hemeroteca, fui lendo os periódicos em casa. Então, é possível, né? E tem um outro periódico bastante importante também, mas já de um período posterior, né? Isso para falar sobre a história de Petrópolis, né? Que é o jornal Pequena Ilustração, que foi indexado pela Alessandra no Museu Imperial, que cobre, se não me engano, décadas de 30 e 40. Décadas de 1930 e Uhum. 40. É um periódico também muitíssimo importante. E tem outros tantos, né? Tem a Gazeta de Petrópolis, tem a própria Tribuna, né? E tem outros tantos jornais que aqui eu não vou me lembrar, mas que podem também ser pesquisados lá no arquivo municipal e muitos deles na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e o Pequena Ilustração na própria plataforma do museu. O museu tem uma plataforma que é o DAME, que é o projeto da digitalização do acervo, que tem esse periódico todo disponível lá, que é muito importante para a história de Petrópolis. Sim. E eu falei e não entrei no meu trabalho, né? Eu não entrei no meu trabalho em si. Mas, enfim, você quer me Não, fazer alguma é pergunta só ou um eu posso comentário, né? continuar? É interessante ver quanto acesso a gente tem muito próximo, né, hoje, né? Como você falou. Eu fazer uma Muito pesquisa agora já próximo. tem material digitalizado, né? Aqui tem essa riqueza, né, que a gente tem na nossa cidade, e às vezes falta isso também, né? Pesquisadores que se interessem pela própria história da cidade, né? Porque às vezes a gente fica muito naquilo, no mesmo, né? E tem muita coisa a ser descoberta. Na época eu fiz o estágio, o meu foi no Arquivo Municipal, e tem tanta coisa lá que ainda não foi tocada, né? Não teve alguém ali que se interessasse por certas Sim. coisas que ainda estão nessa história bem escondida ainda, né? Então, pesquisadores, né? Tem aí uma fonte nova, né? Que ainda dá para a gente pesquisar muito, ainda desfrutar muito dessa história. Não, total, total, total. Petrópolis, nesse sentido, é uma cidade que tem muitíssimas possibilidades de pesquisa, né?
E uma coisa que eu sempre costumo dizer, não é justificativa para um historiador dizer que não tem fonte. Porque se você não tem fonte, produza Uhum. sua fonte. Porque é possível produzir fonte. Eu não estou dizendo que você vai tirar a fonte da cartola ou criar coisas mirabolantes e coisas da minha cabeça, e vozes da minha cabeça. Não é isso. Mas, por exemplo, esses trabalhos que eu citei, pelo menos o da Paola Vanessa e o do Pablo, são trabalhos que utilizaram história oral. Não só a história oral, eles utilizaram outros documentos também. Mas a grande parte das suas fontes foram fontes orais, que eles produziram, ou seja, eles foram a campo, eles entrevistaram, eles produziram. Então, se não é possível fazer um trabalho sobre, não sei, sobre escravidão, sobre o modo de produção Uhum. escravista em Petrópolis, você faça um trabalho que você consiga com o que você tem disponível, Sim. né? É sempre muito possível, né? E tem uma outra discussão, que é uma discussão de nível metodológico, de teórico-metodológico, que é o próprio tratar das fontes. Isso é absolutamente difundido, ou pelo menos, enfim, deveria ser difundido entre os nossos colegas e nos cursos de história. A fonte não fala por si. A fonte, enfim, ela não te entrega nada. Se você não perguntar, Uhum. se você não questionar, se você não tiver questões ali para ela, entende? Então, por muitas das vezes, você vai encontrar coisas que você não estava esperando. Ou você vai se deparar com determinadas situações que, enfim, vão contra a sua, que não conseguem provar sua hipótese ou algo do tipo. Mas isso é absolutamente Sim. comum, né? É preciso que a gente questione essas fontes, é preciso que a gente, enfim, dê o trato que o historiador precisa dar para essas fontes, né? Que é utilizar, enfim, independente da teoria e da metodologia, ou seja, como que você vai ver e como que você vai tratar essas fontes, você precisa. O Cipriano acabou de falar, né? É verdade. É possível produzir Uhum. fontes? É possível. Né? É possível produzir fontes. E quando eu digo é possível produzir fontes, eu me refiro diretamente à história oral, Sim. né? Enfim, que excelentes trabalhos são realizados por esse caminho metodológico, né? Mas, mas eu fiquei muito surpreso quando eu cheguei em Petrópolis e me deparei com isso tudo. Então, quando a Fátima e a Alessandra me mostraram a Fátima hoje é presidente do IHP, a Alessandra também faz parte do IHP, que é o Instituto Histórico de Uhum. Petrópolis. Quando elas me mostraram esse documento, eu logo de cara fiquei surpreso com as assinaturas, né? Então, como eu disse, é um documento muito simples, são duas folhas duplas, ou seja, são duas folhas frente e verso, 4 páginas, né? Ah, e que nessa primeira página vem me falando o que foi esse evento, que foi, enfim, que é um texto muito importante, né? Ou seja, que me fala que o evento foi realizado dia 1º de abril, e me fala, e me dá um dado importante, que essa abolição foi feita por meio dos fundos de emancipação, que foi um dispositivo, é importante falar sobre isso, né? Porque fundos de emancipação foi algo que eu descobri na graduação, eu no ensino médio não fazia ideia do que era fundo de emancipação, né? Então é importante falar que o fundo de emancipação foi um dispositivo criado pela lei de 1871, que é a lei do ventre livre, é, 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 na ideia, né, inserido nessa lógica da abolição gradual, que era um fundo criado que recebia doações tanto da municipalidade quanto de impostos, lotéricas, e que era criado em cada cidade juntas classificadoras, né, que faziam a matrícula de todos os escravizados da cidade,
e por meio de critérios pré-estabelecidos na lei, os escravizados eram libertos. Mas veja bem, esse fundo era para comprar as liberdades. Ou seja, você tinha que pagar ao pseudoproprietário desse escravizado Uhum. a liberdade dele, né? Então, o que esse documento me dizia? Que foi um evento de entrega de cartas de títulos de remissão, ou seja, de cartas de alforria, de cartas de liberdade, a escravizados do município de Petrópolis, por meio, né, da lei, ele cita a lei, por meio do Fundo de Emancipação. Então, isso já era muita coisa. Isso já era muita coisa que dava pano para manga. E daí vem a lista dos presentes. E a lista dos presentes é interessantíssima, porque começa com a família imperial, hierarquicamente ordenada, com a princesa Isabel, com Didê e os 3 filhos, do mais velho para o mais novo. Na outra página vem o Conselho de Ministros, e logo abaixo dos Conselhos de Ministros vem os ministros plenipotenciários, ou seja, eram os representantes das legações estrangeiras no Brasil, ou seja, tinha representante da Inglaterra, tinha representante de Portugal, tinha representante da Itália e de outros países. E logo abaixo desses ministros plenipotenciários vinham a imprensa, representantes da imprensa, e dentre eles das imprensa é importante chamar a atenção para o nome do José do Uhum. Patrocínio, né? Que eu me lembro que se na época ele estava na Gazeta da Tarde ou na Cidade do Rio. Eu acho que era na Cidade do Rio, eu acho que ele já tinha saído da Gazeta da Tarde. Mas ele é um representante da imprensa nesse período e é uma pessoa, é um agente ali naquele contexto do movimento abolicionista muitíssimo importante. É alguém que mobilizou o movimento abolicionista nacionalmente. Então, ele tem influência no processo de emancipação no Ceará, em 84, no Amazonas também em 84. É alguém conhecido pelo mundo político e pelo mundo social da época. É um nome classo do movimento abolicionista enquanto movimento social, né? Ele é alguém que tem um ativismo muito Sim. próprio, né? Ele tem um ativismo da imprensa, o ativismo do protesto, e ele estava em Petrópolis neste processo, né, nessa entrega de títulos. Então, e isso já me deixou, já abalou minhas estruturas ali. Oi, Luiz. Oi, boa noite, Luiz. O Luiz, ai que coisa linda, o pessoal do Bem-vindo. museu. O Boa Luiz noite. trabalha também no museu, o Luiz lá do DAME. Aliás, o Luiz é quem trabalha no setor de digitalização do acervo do Museu Imperial enfim, alguém também muito importante na instituição. Mas voltando à ata, eu me deparei com o José do Patrocínio e aquilo já me deixou já desestruturado. E daí depois, enfim, vem família imperial, o Uhum. Conselho de Ministros, os ministros plenipotenciários, os representantes da imprensa. Logo abaixo, aí vem um pouco misturado. Vem o pessoal, mas é só gente da elite, Uhum. tá? Aí vem tanto pessoas, vereadores, né? Representantes dessa elite local, como representantes do Rio, né? Como, por exemplo, André Rebouças. André Rebouças também estava. E André Rebouças é um outro nome desse movimento abolicionista, Ó, enfim, que tem um estilo de ativismo bastante diferente do José do Patrocínio. André Rebouças era um engenheiro que teve um papel muito importante em pensar esses projetos, como, por exemplo, o Projeto Dantas. Ele teve que foi o que encontrou ali com a lei dos sexagenários, né, ali na década de 80, alguém que tem uma inserção nesse mundo político muito importante, né? Então, e detalhe, o André Rebouças é alguém que nesse período é muito próximo da família imperial. Então, foi um outro uhum. choque. O André Rebouças está em Petrópolis nesse momento. Isso tudo em 2019, tendo
e pensando tudo isso e com a Alessandra e a Fátima me ajudando, né? Uh, e, uh, enfim, e termina as assinaturas com os membros da comissão. Aí vinha uma série de nomes e do lado, membros da comissão. Como é que a rádio de comissão é essa, né? E, enfim, mais tarde eu fui descobrir que essa comissão era a comissão. É um outro ponto interessante. No primeiro momento, eu pensava que essa comissão era a comissão, era a junta classificatória do Fundo de Uhum. Emancipação. Falei assim, o Fundo de Emancipação precisa, como eu disse anteriormente, o Fundo de Emancipação, um dispositivo criado pela Lei do Ventre Livre e que foi regulado mais tarde pela Lei de 1872, foi nas suas diretrizes, né, precisava criar uma junta classificadora. Então, membros da comissão, deve ser a comissão classificadora. E daí surgiu uma comunicação, e a partir desse primeiro contato com a ata, né, surgiu uma comunicação que eu fiz na UFJF ainda em 2019, sobre esse primeiro contato com a ata, então as minhas primeiras impressões, enfim, esse primeiro choque que eu tive, né? E mais adiante, a oportunidade de publicar um texto no Anuário do Museu Imperial sobre. E aí a pesquisa já estava um pouquinho mais avançada, mas mesmo assim, antes do projeto de monografia, porque ainda não tinha projeto, por mais que o anuário tenha saído em 2020, o texto ficou pronto, se não me falha a memória, ali na transição, no finalzinho de 2019, início de 2020. Então, já estava pronto antes mesmo do projeto. E onde, nesse texto, que vocês podem encontrar no próprio site do Museu Imperial, eu falo dessas, não só dessas impressões, né, com a ata, falo um pouco da história do documento, que isso é importante, né, porque, por exemplo, essa ata foi lavrada pelo Zé da Silva Costa, que era advogado da família na época, e foi alguém bastante próximo da família imperial também, e que foi o responsável pelo patrimônio da família imperial no exílio. Então, ele era procurador, para você ver o nível de proximidade com a família. Ele foi procurador da família aqui no Brasil. Né? Então, aí eu descobri lá no museu mesmo, por meio de um processo do acervo institucional, que o documento havia sido doado pela filha do José da Silva Costa, Elisa da Silva Costa, que foi irmã, é um dado, só uma curiosidade, que o José da Silva Costa foi pai do Heitor de Silva Costa, que foi quem projetou o Cristo Redentor, que foi quem desenhou o Trono de Fátima, quem fez a Vila Itararé, aquele palacete ali da Keller, e participou da construção da catedral. Então, era uma família, a família Silva Costa era uma família da elite, né? Enfim, mas voltando, né? A filha do Silva Costa doou esse documento para o Museu Imperial, eu não vou me lembrar o ano em si, mas com certeza foi década de 40, ao então diretor do museu, o Alcino Sodré, doou para o acervo. E eu falo um pouco sobre essa história do documento no texto, e, enfim, trago algumas reflexões, né, sobre exatamente isso. A gente não pode cair no erro de pensar que só porque entregaram 120, 130 cartas de liberdade no 1º de abril, é que Petrópolis tinha 120, 130 escravizados durante toda a sua... Não, muito pelo contrário. Quando a gente estuda a escravidão no Brasil, quando a gente mergulha nesse mundo, a gente percebe que o processo de contestação da escravidão, o processo de contestação do elemento servil, já vinha acontecendo no Brasil já há muito tempo, né? As leis emancipacionistas, as leis que tentam frear a escravidão, já vem desde a década de 30, né? Na década de 30, com a primeira lei da proibição do tráfico. Então, a segunda metade do século XIX, mas principalmente a partir de 71, eu poderia dizer até de 50, porque em 50 houve outra lei da proibição do tráfico, mas principalmente a partir de 71, esse número
de escravizados no Brasil foi diminuindo, porque havia a lógica da abolição gradual, e essa abolição gradual vem acontecendo em passos muito lentos, mas estava acontecendo, né? E é importante dizer, né? E uma coisa que eu trato na monografia também, e a gente acaba não saindo do assunto, é que o Brasil optou por essa abolição gradual. O Brasil optou por essa abolição gradual principalmente pelo um argumento que existia na época de preservação da propriedade privada. Então, existia muitíssimos embates, enfim, dentro do mundo político, em que tentava impedir a abolição exatamente partindo dessa ideia do Estado não poder tocar na propriedade privada. Então, a partir do momento que o escravo ele era percebido enquanto propriedade de alguém, né, isso está na Constituição do Império. Se você pega a Constituição de 1824, não me lembro em qual dos tópicos vai falar sobre a cidadania, em momento algum cita o escravizado ali. Então, o escravizado, a discussão do ser escravizado ou não, e uma coisa que também a gente cai no erro, não está no você receber pelo seu trabalho ou não. Porque muitos escravizados recebiam. Os escravizados, os ditos escravizados da nação, que eram escravizados da Casa Imperial, recebiam. O Museu Imperial tem vários livros, vários códices de registros de pagamentos de escravos. Alguns recebiam, mas a discussão da escravidão não está em se a pessoa recebia ou não, está na condição dele. A condição de escravo era a condição de sujeito, era a condição de sujeito do outro, era a condição de... e estava além da ideia de servidão, né? Era a condição de você estar para o outro e de você ser propriedade de um outrem. E, claro, que existe toda a discussão sobre a cidadania escrava e todas as formas e os dispositivos que os escravizados tinham de alçar a liberdade, que existia. Como disse anteriormente, Chalubis cita vários casos de escravizados que vão à justiça recorrer à sua liberdade. Era bastante comum no Império que eles chamavam de escravidão condicional, de liberdade condicional, né? Que era liberdade por meio de uma condição. Então, o senhor chegava para o seu escravizado e dizia que ele seria liberto por uma condição, e por muitas das vezes, na maioria das vezes, essa condição era a partir da sua morte. Então, a partir do momento que o senhor morre, o escravizado deixa de ser escravo e passa a ser forro, né? Aí o que acontece? Vários herdeiros não atendiam enfim, não atendiam essa promessa do senhor, né? Então, é muito comum, existem vários processos, se você for no Arquivo Nacional, você vai encontrar vários processos, no Arquivo da Justiça, vários processos de escravizados que vão à justiça. Falei, não, isso Chalub cita, vários casos. Não, quem era meu proprietário me garantiu que a partir do falecimento dele, eu teria minha casa de alforria. Enfim, a cidadania do escravizado estava aí, a cidadania do escravizado estava nele, requerer os seus próprios direitos. E detalhe, esse sistema, Matheus, era tão perverso que fazia com que esse escravizado negociasse condições de trabalho. O próprio Manolo Florentino traz vários dados, né, que ele encontra. Um importantíssimo historiador falecido recentemente, foi orientador da Janaína, tanto na graduação quanto no mestrado, traz vários indícios de escravizados que, não só, estou falando de escravizados com diz coletivo mesmo, de senzalas que, enfim, requeriam melhores condições. Então, mas veja, condições de trabalho. Então, eles não estão querendo a liberdade, eles só querem melhores condições ali. Né? Então, é só para a gente perceber como que esse sistema é perverso.
como que esse sistema, como que esse contexto, como que esse lugar que é o Brasil do século XIX, Brasil Império, como que esse sistema era muito perverso, né? E era muito sofisticado, né? Porque o Brasil torna-se dependente com a opção de continuar a escravidão, né? Então, isso é muito sofisticado. Mas, enfim, mas isso eu acabei falando isso por conta do número de escravizados, né? Mas voltando àquela ideia do número do quantitativo de escravizados em Petrópolis, não é importante que a gente não caia nesse erro, né? Então, em 88, o que tinha era o restante, era o resquício da escravidão. Era um pouco. Mas, em anos anteriores, os números eram outros. Como eu disse anteriormente, no início da década de 80, década de 1880, tinha um pouco mais de 600 escravos em Petrópolis. Né? Petrópolis ela se constitui ali na década de 1840, mas antes disso mesmo já tinha escravizado aqui. Uhum. A própria Renata traz isso muito bem no trabalho dela, que antes de Petrópolis ser Petrópolis, né, já existia experiência de africano e de descendente de africano aqui nesse território, né? Então esse número era muito maior em anos anteriores, né? É importante que a gente não caia nesse erro. Mas voltando ao processo de pesquisa, Matheus, você me interrompa quando você Fica à quiser, vontade. por favor. É uma super aula aqui, porque eu acho lindo essa empolgação, né? Você vai falando, eu fico aqui admirado. E não dá vontade de interromper em momento algum. Mas é essa coisa, né? Que às vezes a gente cai nesse erro de achar, não foi ali, só tinha aquele pouquinho de escravo. Então Petrópolis estava naquela linda história que nos apresenta. Mas não, né? Aquilo era só o final. Foi Sim, aqueles que ficaram, né? Ali. Mas, sim, não, mas pode exatamente. continuar, fica à vontade. E, e tem você falando, eu acabei me lembrando, né, de um outro ponto que vai ao encontro dessa questão dos Uhum. números, né? Porque eu acho que, por muitas vezes, esses números são importantes, porque os números eles dão uma certa clareza para a gente e faz a gente cair na real, principalmente em situações em situações como Sim. Petrópolis, que você encontra muito facilmente pessoas dizendo que, enfim, Petrópolis foi uma cidade que não teve escravizados, né? Então, um outro dado que eu falo lá no artigo do anuário é que, sem dúvida nenhuma, o número de escravizados de Petrópolis, nesse período, né, segunda metade do século XIX, sem dúvida nenhuma, era um número inferior aos números das fazendas de café, sobretudo do Vale do Paraíba, que Uhum. está aqui do lado. Tá? Esses números eram números muito inferiores. Então, você vai ter aí cidades, por exemplo, Sapucaia, a cidade onde eu vim. Aliás, eu cito até Sapucaia no texto. Sapucaia, a cidade onde eu vim, nesse mesmo período, tinham mais de 5.000 escravizados. E hoje, Sapucaia é uma cidade com 17.000 pessoas. Então, mas por quê? Sapucaia é uma cidade do Vale do Paraíba, que estava inserida naquele Uhum. período na escravidão do Sim. campo. Então lá existia fazendas de café, existiam todos esses signos, esses símbolos de escravidão que a gente aprende no ensino médio e na escola, né? O escravo rural da Uhum. cana, enfim. E nesse mesmo período, olha só a diferença. Ao passo que Sapucaia tinha mais de 5.000 escravos, e lá no texto tem os números direitinho. Petrópolis tinha um pouco mais de 600. É uma diferença? Absolutamente. Mas isso não invalida a experiência desses É. africanos aqui. Não invalida. E ela precisa ser notada, ela precisa ser comunicada, Sim. mano. Ela precisa ser comunicada, porque isso faz parte, enfim, da trajetória de vocês Sim. que cresceram aqui na cidade e, enfim, acaba da minha também, que estou aqui hoje. Então, isso precisa ser comunicado, né? E tem outro detalhe. Eu falei, né, que Petrópolis foi uma cidade majoritariamente com escravidão urbana. Petrópolis também tinha fazendas de café.
a parte, porque a gente tem que levar, a gente tem que levar em conta que Petrópolis, naquele período, hoje o que é São José do Vale do Rio Preto fazia parte de Sim. Petrópolis. Então, essa parte de Petrópolis, mais próxima do Vale do Paraíba, então, São José e essa parte do Vale das Videiras, próximo de Patidoferes, tinha algumas fazendas, mas eram poucas fazendas, tá? Eram poucas fazendas. Mas, do ponto de vista geral, majoritariamente, Petrópolis foi uma cidade que experimentou a escravidão urbana, né? Enfim, e tem, por exemplo, isso, e o que traz essa e o que acaba indo de encontro é a própria ideia da Praça da Uhum. Liberdade, né? O que hoje é visto como Praça da Liberdade. É, esse local de encontro era um local típico das cidades. Era um local típico das cidades. O Chalub fala isso, a Mary Carrish, que é uma outra pessoa que é uma brasilianista que pesquisa também escravidão urbana, que vai publicar aí junto, nesse período que o Chalub fala sobre isso. Esse lugar é um lugar próprio das cidades, esse lugar de encontro, né? Uh, uh, enfim, então esses escravizados, eles circulavam na Sim. cidade, eles se movimentavam. E isso é uma característica importante do escravizado urbano, é um escravizado que se movimenta muito mais. E quando eu falo se movimenta, não é fisicamente, não, se movimenta nos locais. Então ele está na casa do senhor, mas no outro dia ele está na casa de outro senhor, ele tá na casa de uma outra pessoa, então ele tem Uhum. contatos, né? Ele é um escravizado que está inserido em vários campos, o escravizado urbano, o escravizado da cidade, das cidades. Então é por isso que por muitas vezes não, na maioria maçante das vezes, essa cidadania escrava, que tem uma historiadora que discute muito isso, que é a Vlamira, que é uma historiadora da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, fala muito isso, né? Essa cidadania escrava, a gente percebe ela com uma força muito maior, uma força muito mais intensa nas cidades, né? Enfim, nasceu o texto do Anuário, né? Foi um texto que teve uma repercussão interessante, foi muito bacana, teve uma recepção interessante, né? E convidei a Janaína, falei assim, Jana, por favor, me orienta. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho. E ela super aceitou. Nós fizemos o projeto, mas nós fizemos o projeto com isso é muito comum, né, para os alunos aí que estão nos assistindo. Não sei se tem algum aluno de história que estão nos assistindo. Isso é muito comum. Você faz um projeto é, com uma ideia, né? E você acaba desenvolvendo aquela ideia de uma maneira um tanto quanto diferente, né? Então o trabalho vai tomando outras formas, né? Então, por exemplo, o meu projeto ele tinha um título que era Entre Festas e Solenidades, se não me engano, era Entre Festas e Solenidades, Processo de Abolição é, na Petróleo. Eu não me lembro o título inteiro, mas eu me lembro que o título era Entre Festas e Uhum. Solenidades. O subtítulo eu não me lembro. Era do projeto. Tinha um recorte temporal de 1888 a 1880, aliás, de 1884 a 1888. Uhum. E justifico porque tinha esse recorte. Eu encontrei esse documento com a ajuda da Alessandra e da Fátima, esse documento de 1º de abril, e com esse dado que essas cartas haviam sido compradas, haviam sido adquiridas pelo Fundo de Emancipação, aí eu fui tentar ver como que funcionava esse fundo, né? E eu vi que esse fundo tinha uma ligação direta com a Câmara dos Vereadores. Então, por exemplo, o presidente da junta classificadora tinha que ser necessariamente presidente da Câmara de Vereadores. Um outro cargo era o procurador da cidade, um outro
tinha um outro cargo que era um advogado local. Então tinha essas determinações. Então ele tinha uma relação com a Câmara dos Vereadores. E o Museu Imperial, o arquivo do Museu Imperial, tem a guarda das atas da Câmara Municipal de Petrópolis e do livro de ouro da Câmara Municipal de Petrópolis. E daí, pegamos o livro de ouro para abrir, e o livro de ouro meio que inaugurou, pelo que eu entendi, esse fundo de emancipação aqui em Petrópolis, que foi no ano de 1878, e 1874. E tinha ali, esse ano de 1874, esse livro de ouro, né, trazia nomes de pessoas que colaboraram para esse fundo, e pelo que eu pude entender, em 84 houve também libertações, ou seja, houve também entregas de cartas. E mais adiante eu fui vendo que esse ano não é um ano qualquer. E isso, no processo de contestação do elemento servil, 84 é um ano muitíssimo importante, porque 84 é o ano do projeto Dantas, que foi um projeto que está dentro, que está inserido, né, nessa contestação da escravidão, né? É um projeto que, enfim, que dava liberdade aos sexagenários, é um projeto que falava sobre até pequenos lotes de terras para forros. Então, era um projeto muito interessante, né? Era um projeto que teve uma repercussão muitíssimo grande, bastante grande naquele período. E, enfim, isso a gente vê toda hora na política. Foi um projeto que não foi bem recebido pela Câmara dos Deputados na época e pelo Senado, e acabou reformulando o projeto, e o projeto acabou se tornando o que hoje é o que naquela época foi a Lei de Sexagenários, que foi a Lei Saraiva-Cotegipe, né, a lei de cunho conservador de 1885. E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro fez esse processo também, abriu um livro de ouro, chamou pessoas para contribuir e tudo. E Petrópolis acabou muito em função à Câmara do Rio de Janeiro fazendo o mesmo. E isso como que eu encontrei? Eu pude encontrar nas atas da Câmara, porque as atas falam sobre as discussões de reuniões da Câmara Municipal. E eles falam, eles citam isso é interessante e é importante quando a gente comunica os trabalhos, né? E quem me falou sobre essa ideia sobre essa experiência da Câmara do Rio foi uma pesquisadora, a Kátia Lousada, na Nampu, no evento da Nampu no passado. Ela falou assim: não, Lucas, vê direitinho, porque a Câmara do Rio fez a mesma coisa. E talvez Petrópolis tenha seguido esse espaço da Câmara do Rio. E não foi bater e valeu. Fui ver, peguei as atas e estava lá, que a Câmara do Rio fez, nós vamos fazer, não sei o quê. E muito em função à Câmara do Rio. Então, a ideia era rastrear essa experiência de 84 a 88. E daí eu não inseri a imprensa. Então, o que eu havia inserido na época? O livro de ouro, as atas da Câmara e a imprensa, pouca coisa da imprensa e a ata, com certeza. Quando eu chego na monografia, eu falo com a Janaína, Janaína, eu queria muito pesquisar a imprensa. Eu preciso pesquisar pelo menos o mercantil. Ela falou assim: tá, Lucas, por quê? Eu precisava levantar a movimentação da cidade. Então, a imprensa é um importante tipo de fonte que mostra isso para a gente, né? Qual que era a movimentação da cidade. E o Mercantil foi o primeiro periódico de Petrópolis, que era de propriedade do Thomas Cameron, que foi um jornalista, literato, português, se não me falha a memória, que, enfim, morou aqui em Petrópolis, e do Sudré. Eu não vou me lembrar do primeiro nome dele,
mas eu me lembro que logo em cima do Uhum. jornal vinha de propriedade de Thomas Cameron e Sudré. Esse Sudré era vereador, era alguém também. Bartolomeu Pereira Sudré, lembrei. Bartolomeu Pereira Sudré era alguém bastante importante e que estava presente no dia primeiro, de passagem. Então, eu precisava levantar. Então, a primeira coisa que a Janaína pediu, Lucas, faça um calendário. Você precisa fazer um calendário das coisas que aconteceu nesse período. Os eventos, os eventos que aconteceram em função da abolição nesse período, nesse recorte que você quer pesquisar. A princípio, de 88 a 84. De 84 a 88, né? E daí eu comecei no ano de 88, né? E eu sabia que, do ponto de vista dos eventos, né, havia ocorrido o 1º de Uhum. abril, a Solenidade de 1º de abril, o Carnaval de 88 foi um evento muito importante que inaugurou essas movimentações de 88. Então tem um evento aí que é a Batalha de Flores, que eu já sabia no período quando eu escrevi o artigo para o museu. Foi também um evento importante para a angariação de fundos, enfim, para a abolição e para a compra, né, dessas alforrias, mas não tinha ideia de outros eventos. E daí, Matheus, eu fui ficando assim, porque eu fui encontrando muitos eventos. Então, eu falei assim, Jana, não tem condições. Ela falou assim, Lucas, então a gente não vai fazer de 84 a 88 e vamos fazer só 88. E o que eu encontrei de 88 já dava um trabalho, um trabalho de Uhum. monografia, né? Então eu falei assim, vamos ficar em 88. Então, só do ano de 88, eu consegui levantar 17 Caramba. eventos, isso de fevereiro a abril de 1888, em prol dessa movimentação final abolicionista aqui em Petrópolis, que foi para angariar fundos ao Fundo de Emancipação para a compra dessas liberdades. Né? Então, os periódicos foram tão importantes para mim que eles me deram dados, por exemplo, dos valores que eram angariados em cada evento, Uhum. quais eram as festas que eram feitas, quais os lugares dessas festas, né? Qual era o público dessas festas. Então, para você ter ideia, em um dos jornais me trazia o balancete dessas festas. Então foi assim, a imprensa é um tipo absolutamente importante para nós historiadores e é algo que possibilita muito a gente, né? E foi muito importante. Então, a partir desse levantamento, eu pude ver que essa movimentação de 88 em Petrópolis, principalmente relacionada ao Fundo de Emancipação, enfim, a compra dessas liberdades, foi uma movimentação gerida pelas elites. Elites tanto imperial quanto Uhum. política. Aliás, tanto política quanto intelectual. Né? Então, foi uma movimentação gerida pelas elites. E aí daí várias coisas surgem, né? Várias questões surgem, mas quais eram os objetivos dessas elites, né? Quais eram as motivações? Quais eram esses interesses? Porque havia Sim. interesse. Então quais eram o que tinha por trás dessas movimentações, né? Então, por exemplo, a família imperial estava muito envolvida com essas movimentações, principalmente a princesa Isabel e o conde D. Eram duas pessoas que pela imprensa eles participaram de toda essa movimentação. Então, por exemplo, e não só a família, mas também pessoas importantes do movimento abolicionista, como o próprio André Uhum. Rebouças. No diário dele, tem uma coleção que foi organizada pelo Gilberto Freire e publicada na década de 30 e que traz o diário, as anotações do Rebouças, né, no diário. Segundo o historiador Eduardo Silva, os originais estão no Arquivo Histórico do IHGB e, pelo que foi publicado uma espécie foi uma publicação meio que sintética, né? Então, assim, os originais, segundo o Eduardo Silva, são mais completos, né? Mas
pela essa informação que a gente tem dos diários que foram publicados, o André Rebouças acompanhou de perto esse processo todo aqui. Então, tem anotação dele de bailes no Hotel Bragança, que era um hotel também que ficava no centro, que ficava ali próximo, não tem a tribuna de Uhum. Petrópolis, o prédio da tribuna, ficava naquele pavilhão, assim, aí pegava o prédio da tribuna até o final. Era um prédio grande que a gente fica imaginando, né, como que era um prédio gigantesco ali. Então o André Rebouças subia várias vezes e ele acompanhou de muito perto esse processo aqui na Lucas, só te cidade, cortando né? rapidinho. E Temos uma hora e claro, 20 já de live, tá? céus, 1h20. Vamos, céus. Eu prometo que já vou concluir. Eu vou concluir rápido. Mas, enfim, essa elite acompanhou esse processo, essa elite geriu esse processo final aqui, né? Então, mas falando um pouco mais sobre esses eventos, Uhum. né? Então, alguns eventos foram realizados onde hoje é o CP do BA, que era o Hotel Orleans. Vários bailes foram realizados ali, com a presença da família imperial, com a presença de ministros plenipotenciários, ou seja, de representantes dessas ligações estrangeiras. Ah, 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 Bailes de carnaval, aí nesse período que eu mencionei de fevereiro, vários bailes. O que eles chamavam de. Tinham bailes direcionados para a elite e bailes direcionados para a população Uhum. geral. Eles chamavam de bailes populares. E, gente, isso tudo está na imprensa, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Está tudo lá. E ah, 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 tinham bailes, tinha. E teve eventos também interessantíssimos, como, por exemplo, a arrecadação de estudantes. A Escola Nacional do Amparo, isso tem uma passagem na, na, na- no mercantil das meninas, que era um colégio feminino, Uhum. né? Da Escola Nacional do Amparo, eles passaram para angariar recursos, entregaram nas mãos da princesa e coisa e tal. E também tem toda essa ideia, né? Essa ideia da corte, então essa ideia a solene, né? Esse caráter da solenidade, né? Uhum. Então, foi entregue na mão da princesa imperial e coisa e tal. Então tem todo esse caráter solene também que precisa ser levado em consideração, né? E daí eu já fiquei muito surpreso com esses 17 eventos, né? Então acabou que eu fiz esse levantamento que a minha orientadora pediu e ela falou assim, Lucas, e agora vai ser a última parte. Falou assim, Lucas, você precisa ver alguma coisa dessas pessoas que estavam presentes na solenidade. Falei assim, tá. E daí eu pensei não tinha como ver todo mundo, porque eram mais de 40 assinaturas e não tinha como fazer De todos. uma análise precisa de cada um, de todos, não tinha como. Então eu acabei vendo a comissão. Ela falou assim, vamos ver a comissão. E daí, o Matheus, foram coisas preciosíssimas, como, por exemplo, quais pontos são importantes ser mencionados, né? Todos os membros da comissão eram membros da elite e membros próximos da família imperial. Uhum. Então, para você ter ideia, o José de Silva Costa era da comissão, o Pandiaca Lógeras, que era esposo de uma grande amiga da princesa Isabel, era da comissão. O Visconde, o que acabou se tornando, né? O Visconde. O Visconde. Gente, eu esqueci o nome do Visconde. Sem problema. Calma aí que eu vou ver o nome do Visconde. Era um Visconde também super importante dentro desse espectro Uhum. político, né? Que ele acabou não estando. Visconde da Penha. Visconde da Sim. Penha, eu acabei esquecendo. São quantos nomes? O Visconde da Penha, que era sogro do Pandiaca Lógeras, era membro da comissão.
que foi alguém também muito importante. Então, veja essas conexões, né? Essas conexões dos membros da comissão entre eles e as conexões dos membros com os membros da família imperial. Então, isso não é à toa, entende? Isso não podia, isso não caiu ali ao acaso, né? Então, isso tinha alguma coisa aí por trás. E daí, eu fui pesquisando, pesquisei sobre a trajetória de cada um, né, que estava na comissão. Enfim, acabei descobrindo que foram pessoas que tinham a trajetória política, né, bastante clara, pessoas, por exemplo, que atuaram na Guerra do Paraguai, pessoas que eram próximas de Dom Pedro II, enfim, pessoas da elite, e acabei e com as assinaturas desses membros, porque geralmente quando alguém tinha um título de barão, visconde, conde, assinava com o título, né? Então, se ele era barão da Penha, ele assinava barão da Penha. E daí eu fui vendo que nessa ata os membros da comissão, tinham lá a assinatura, e quando eu ia pesquisar pelo nome, me vi um título, Barão de Santa Vitória, Barão de Ipanema. Eu disse, gente, mas como? Aí daí, na base do Arquivo Nacional, eu pude ver, aí é que tá o barato. Na base do Arquivo Nacional eu pude ver que essas pessoas todas, Matheus, todas, sem exceção, receberam títulos honoríficos, aliás, ordens honoríficas e títulos nobiliárquicos após a abolição da metrópole. E não é possível a gente falar, mas um recebeu em um dia e outro recebeu em outro. Não, eles receberam em conjunto. Então, por exemplo, 4 deles que receberam títulos nobiliárquicos receberam em 2 dias distintos. E os outros que não receberam títulos nobiliárquicos receberam ordens honoríficas, ou seja, Cavaleiro da Ordem da Rosa, que eram as ordens da época, né? A Ordem da Rosa, a Ordem de Cristo, a Ordem do Dom Pedro I, Imperador do Brasil. Então, eu falei, gente, isso não é à toa, né? Isso não aconteceu ao acaso. Existia interesse aí por trás, né? Então, e mais adiante, a Fátima publicou um livro muito importante, com Alegrias e Tristezas, que ela traz anotações, ela traz manuscritos da Princesa Isabel, muitíssimo importantes, e tem um que são todos do Arquivo do Museu Imperial, mas está transcrito, né, então facilita a pesquisa, que é o Memória para os Meus Filhos, que é um manuscrito que ela acaba escrevendo no exílio, no processo, que ela vai contando passo a passo o que aconteceu no dia esse período, né, da instauração da República, esse período da ida para o exílio. Né? E eu pude ver que, por exemplo, o Barão de São Joaquim, que se tornou barão depois, né? E o Pandiá Calógeras, o Visconde da Penha, eram pessoas que estavam ali junto com eles. Então ela fala, não, porque o Pandiá estava aqui e fez isso, porque o Barão de São Joaquim chegou e não sei o quê. Ou seja, eram pessoas da própria convivência deles. Então, o que eu coloquei no trabalho? Existe um historiador que você conhece, Kozelik, que tem um historiador alemão que tem uma teoria, né? São conceitos, trabalha com a história dos conceitos, trabalha com a ideia de modernidade, e tem uma ideia que, enfim, que a gente em algum momento viu na faculdade, né? Que é o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Ou seja, então eu utilizei o Kozelik para tentar pensar em que sentido estava no horizonte dessas pessoas, desses agentes, que eram agentes da elite e que eram agentes próximos da família imperial, a continuidade do império. Estava no horizonte deles. Então a gente percebe, quando a Isabel vai narrando, a surpresa dela, das pessoas, com o que estava acontecendo, com o que o exército estava fazendo. Então eles estavam muito surpresos. Então existia no horizonte dessas pessoas, no horizonte de expectativas dessas pessoas, a continuação do império, ou seja, o terceiro reinado. Né? E
Então, acabou, pelo que eu pude perceber, essa atuação e esse envolvimento deles com as pautas abolicionistas se dava muito em função a, essa ideia, né, de uma mobilidade Uhum. social ascendente, porque eles já eram da elite. Então, essa mobilidade social ascendente e essa meio que permanência dentro desse espectro da elite no terceiro Sim. reinado. Ela sobe, a gente sobe junto. Então, exatamente. Então, chegou um período, o Matheus, que ser abolicionista era muito bem Status. visto. Era muito bem quisto. Era muito bem quisto, até mesmo por aqueles que criticavam a escravidão antes. Porque quando a família imperial tomou isso para si, aliás, a gente encontra vários eventos, vários indícios, né, de próprio Dom Pedro II, Uhum. né, lá no arquivo histórico, tem minutas das leis de projetos emancipatórios, ou seja, são anotações do próprio imperador. Então ali a gente já consegue ver que esse envolvimento dele com a abolição já era de muito tempo, mas mas principalmente a partir da lei de 71, que é a lei que deixa bastante clara a opção do Brasil por uma abolição gradual, ser abolicionista era signo de extinção. E ser abolicionista e estar próximo da princesa era signo de extinção nível hard. Então, essas pessoas tinham sim Uhum. interesses, essas pessoas tinham sim motivações. No entanto, é o que eu digo no trabalho. Nós não podemos invalidar o engajamento dessas Sim. pessoas. Né? São membros da elite que esses interesses, essas motivações não os fazem mais ou menos Uhum. abolicionistas. Eles são abolicionistas. E é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Não existia uma forma única de ser abolicionista. Enfim, existiam várias maneiras de ativismo dentro do próprio movimento, mas eles são o caso típico do abolicionismo de elite. Né? Eles são abolicionistas e que têm lá os seus interesses. Né? E que estava nesse horizonte deles a continuidade do reinado. Ou seja, estava nesse horizonte deles o terceiro reinado, tendo como cabeça desse terceiro reinado a princesa Isabel. Então, isso denuncia para a gente esse contato, Uhum. essa rede de sociabilidades, né? Esse campo, esse espaço social que eles estavam, esse espaço social, esse espaço de experiência desses agentes, nos diz isso. Né? Mas o trabalho da monografia, em tese, foi esse. Né? Aí, enfim, eu acabei, com a ajuda da Alessandra, fazendo o projeto de mestrado Uhum. para a UERJ, e agora faço mestrado na UERJ com esse mesmo tema. Né? Então, eu retornei ao meu recorte original, de 84 a 88, e acabei inserindo outros teóricos que não havia utilizado claramente na monografia. Então, por exemplo, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, é alguém muito importante no meu Uhum. trabalho. O próprio Koselleck, né, alguém bastante importante também. E o Fredrik Barth, que é um antropólogo norueguês, que vai pensar esses recursos. Né? Então, como que o agente atua nesse espaço social? Por meio dos recursos que eles dispõem. Né? Então, esses agentes atuaram por meio dos recursos que eles dispuseram naquela época, que eles dispunham naquela época. Né? Então, é um trabalho que eu estou gostando de Dá para desenvolver. ver. Agora no mestrado, né, enfim, agora no mestrado é um período que a gente faz bastante Uhum. disciplinas, né? Então a gente fica muito dedicado às disciplinas. Então daqui a alguns meses eu vou encarar a pesquisa novamente, mas diretamente, né? Mas enfim, estamos Sim, caminhando. maravilhoso. Eu acho que é isso. Eu acho que já estamos com 1 hora e quantos minutos, trinta eu e não sei. cinco minutos. Porque conversa boa a gente deixa rolar. Isso é muito bom. E é bom ver
a sua empolgação, sabe? Essa coisa, e cada vez que você descobre algo novo, né? Isso aqui acaba empolgando a gente também que está acompanhando, né? Agradeço a todos que estão nos acompanhando desde o início, né? Por essas uma hora e meia aí de live. E essa conversa incrível E o número não foi oscilando, não. O foi número foi, mantendo. foi permanecer. Tá ótimo. Foi mantendo. E, cara, incrível, incrível, porque tem coisas que a gente fica pasmo, né? Coisas que a gente passa por dia a dia e a gente nem se liga, né? Ó, a Desirê tá falando aqui que você, Lucas, foi demais, como sempre, parabéns, né? Elogios aqui. Teve elogios também da MC Cília Barbosa, que disse: Ah, menino investigador, encantador, que pesquisa Ah, linda e importante, né? A Agora é porque tá dando reflexo aqui. A Alessandra, né, ela falou aqui que seu artigo está, né, na íntegra, quem quiser ler lá no Anuário do Museu Imperial, na edição 2020, já está disponível lá. Quem quiser se interessar mais por esse tema, né? Foram bastantes elogios aqui. E eu tenho só te agradecer por essa pesquisa brilhante e se o projeto ainda estiver vivo até o fim, né, do seu mestrado, já fica o convite para vir aqui falar mais para gente, né, sobre mais esses 3 anos aí para trás que você está investigando. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Só o pessoal te parabenizando aqui, né? Eu vou ler as parabenizações. A Lara, parabéns, tu é brilhante. O obrigado. Lucas, o Ciprino, falando parabéns, uma grande aula. Foi mesmo uma grande aula. O Felipe também falando, sempre lindo, amigo, parabéns. Da Terezinha, orgulho de você. Dona Eurides também, dando os parabéns. Maravilhoso. Eu achei incrível, incrível mesmo. Como aprendemos hoje. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Pessoas queridíssimas que estão aí assistindo. Terezinha foi minha professora, Terezinha Lara, foi minha professora de Olha, física no ensino médio, lá de Sapucaia, Maria Cecília, uma das mulheres mais interessantes que já passaram por mim, enfim, que está comigo aí até hoje, foi minha professora de artes. Minha beleza. mãe tá aí. Não tinha visto Tá minha mãe tá também, alguém acompanhando, ó. sem. É absolutamente importante, né? Sem minha mãe, nada teria acontecido em Petrópolis, né? Sem ela, nada teria acontecido. Sem dúvida. Muito obrigado a todos, a todos. Muito obrigado Eu mesmo. agradeço, né? Eu vi o Lucas chegar na faculdade, né? Eu estava chegando, eu saindo praticamente. Quero seu calouro. Tivemos esse contato, né? Eu fico maravilhado assim quando eu vejo, né, o rumo que vocês tomaram, a ida pela pesquisa, esse amor que vocês têm pela, pela história. E eu só quero te parabenizar, né, pelo excelentíssimo trabalho, né, essa pesquisa que abriu novos horizontes, né, também, porque muitas coisas, como eu disse lá no começo, não são faladas e aqui acaba abrindo essa parte da história de Petrópolis que muitas vezes não é contada, né? Que fica ali por baixo, nos pormenores. E você abriu esse leque, achei maravilhoso. Novamente, parabéns pelo trabalho. Parabéns também a todos que te auxiliaram ali, teve, né? Que você tem orgulho de dizer quem te ajudou, caminhou junto contigo. Eu fico muito feliz mesmo de tê-lo aqui falando da sua pesquisa. A Bia Ponte acabou de comentar, foi minha parceiraça lá no arquivo, estagiária também como eu, e que me ajudou bastante também, sempre me incentivando, sempre me apoiando. E que será uma grande historiadora, sem dúvida. A Bia também, ela está concluindo agora o ensino médio e quer fazer Olha, história, Matheus. vai para essa área. Maravilhoso. Mas muito obrigado Agradeço, mesmo. agradeço mesmo. E as portas do projeto estão sempre abertas para você. Novamente, obrigado por ter topado participar do projeto, né, compartilhando essa pesquisa conosco. Né? Hoje foi uma super aula e a gente vê a empolgação que você tem e o modo que você explica é maravilhoso. Aprendi muito, creio que os outros também aprenderam. Né? Quem tiver interesse em ler também a pesquisa do Lucas, né, tá disponível. E é maravilhoso. Eu desejo a você todo sucesso e muito obrigado por essa aula. Imensamente. Ah, que nada, muito obrigado. Eu estou sempre à disposição de vocês.
e acho que, enfim, a pesquisa ela precisa ser comunicada, né? Porque foi uma pesquisa desenvolvida com o auxílio do governo, né? Então eu fui bolsista durante toda a faculdade do ProUni, então a pesquisa precisa ser Sim, comunicada a hora, todo mundo está pagando ela, então ela precisa ser comunicada de alguma maneira. Eu acho que canais como o seu e um projeto, eu me lembro quando começou e você vem com toda essa força, muitíssimo organizado, toda semana com alguém, isso é, isso é muito difícil, né? Começar às vezes não é tanto, mas continuar como você está fazendo é muito difícil. E esses canais são muito importantes, que você possa continuar a dar esse espaço que é muito importante para a gente que é recém-formado, que acaba não tendo tanta, tanto alcance, né? E tanta, às vezes nem tanta receptividade em todo lugar. Isso é muito importante, isso é muito importante. eu que Muito agradeço. obrigado mesmo, Matheus. Obrigado mesmo, obrigado Foi novamente um a todos que nos prazerzaço. acompanharam, né? Para aqueles que não assistiram ou querem rever, né? A live vai ficar salva aqui no GTV para poder aproveitar mais um pouco da nossa conversa. Lucas, novamente, muito obrigado, né? Uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau,